Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos estudar mais um pouquinho em temas pautados na Palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar e falar através desse estudo. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento, sabedoria, graça, para que possamos, ó Deus, agir da melhor maneira possível no nosso dia a dia, em todas as coisas que temos que fazer, nesse tempo que tem sido difícil e complicado. Nós te pedimos a Tua bênção e te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Conforme eu orei agora, nós estamos vivendo um tempo muito complicado, muito difícil em todas as áreas no mundo inteiro. Não tem para onde fugir, não tem para onde ir. Em todos os lugares, sempre alguma coisa diferente está acontecendo que aborrece, que prejudica, que preocupa e que traz um desconforto na vida de todas as pessoas. Então nós precisamos pensar em tudo isso que está acontecendo, mas meditando na Palavra de Deus. Eu sempre falo que os jornais, a televisão, dão notícias de tudo que está passando no mundo, mas quando nós lemos a Palavra de Deus, nós entendemos o porquê que essas coisas estão acontecendo. E hoje eu quero falar sobre o espírito do anticristo, a índole do anticristo, o temperamento, o comportamento, o caráter, a atitude, como é que o anticristo trabalha e faz em todas as coisas. Então, nós vamos falar hoje sobre o espírito do anticristo. Mas eu gostaria de ler, começando aqui em Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse é o livro da revelação do tempo do fim, quando Deus deu a João lá na ilha de Patmos a revelação do Apocalipse, ou seja, do tempo do fim. E aqui no capítulo 1, versículos de número 1 e 3, nós vamos ler o 1 e o 3, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, aqui Deus deu uma revelação a João, não é? Aqui fala assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar. Deus deu a João para mostrar aos seus servos de Deus, as coisas que em breve devem acontecer, né? Devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Deus, através do seu anjo, notificou ao seu servo João as coisas que devem acontecer, ou seja, que acontecerão mesmo e que já estão acontecendo. O versículo de número 3 fala assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Nós estamos vendo as coisas acontecendo assustadoramente, muito rápido. O tempo é o mesmo, a hora é o mesmo, os minutos são os mesmos, os segundos são os mesmos, mas o tempo é como se estivesse voando, as coisas estão acontecendo rapidamente, muito rápida, desenvolvendo muito rápida, porque o tempo está próximo. E nós vamos falar hoje então sobre o espírito do anticristo. E João também, na sua primeira carta, no capítulo de número 2, primeira carta não é o Evangelho de João, aqui agora é a carta, a Epístola de João. No capítulo de número 2, versículo de número 18,
João escreveu assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Nós vimos lá em Apocalipse que ele fala logo no princípio que o tempo está próximo. E aqui ele fala, já é a última hora, pelo que conhecemos que é a última hora. Estamos no final, no tempo do fim. Mas ele fala, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Ele está falando do o anticristo, um líder, uma pessoa específica, e os anticristos, que são os seus adeptos, que são os seus mensageiros, que são aqueles que trabalham para o anticristo. Vocês estão entendendo? Existem pessoas que trabalham para Deus, existem pessoas que trabalham para o maligno. Nós precisamos saber para quem estamos trabalhando, com quem estamos colaborando, de que lado nós estamos. Então, ele está dizendo aqui, já é a última hora. Nós já ouvimos falar sobre o anticristo. E no mundo já existem muitos anticristos, muitas pessoas que estão com o mesmo espírito do anticristo. Anticristo é um líder na terra, que surgirá na terra, não é? Que está chegando, vindo, mas também agora, já nesse tempo, existem pessoas que já são usadas pelo anticristo, com o mesmo espírito do anticristo, ou então, aqui diz, muitos anticristos têm surgido, aparecido, se manifestado, revelado e agido. Nós estamos vendo isso através das manifestações, através do comportamento do ser humano, das pessoas, da sociedade, em todos os lugares e em todas as áreas. Em todas as áreas, nós estamos vendo o comportamento de pessoas que agem com o espírito do anticristo, não é? O que significa, nós vamos ver hoje algumas coisas sobre o que significa o anticristo, qual é a missão do anticristo, quem é o anticristo, quem são os muitos considerados também anticristos e que têm surgido na terra, no mundo, principalmente nos nossos dias. Nós vamos ver isso. Uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte, a palavra anticristo. Anti é um prefixo que significa e indica opositor. É aquele que age com oposição, que é do contra. Ele é contra, ele é do contra. Anticristo, ele é opositor a Cristo. Cristo significa Messias, ungido, que é o Emanuel, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, né? Revestido de poder e de autoridade pelo Espírito Santo de Deus. Cristo significa Messias, Messias significa ungido, não é? Yeshua HaMashiach, não é? É o Cristo ungido, né? É o Salvador ungido. Então, anticristo é aquele que está se opondo a Cristo, ao ungido. Ungido porque lá em Isaías, no capítulo 61 do profeta Isaías, está escrito assim, preste atenção, olha aqui, 61. O Espírito do Senhor. Isaías é o profeta messiânico que profetizou tudo acerca do Messias, que é Jesus. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar
os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, do juízo, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Mas aqui Isaías está falando, o Espírito do Senhor me ungiu para. Jesus foi ungido, é o ungido de Deus. É aquele que veio para pregar as boas novas e trazer liberdade aos cativos. E o anticristo é aquele que se opõe a Cristo. A esse que veio trazer boas novas, a esse que veio trazer a vitória, a libertação, a cura para o povo, para tirar a tristeza e colocar um óleo de alegria na vida das pessoas. O anticristo é esse que vem para tentar jogar areia na nossa farofa, como diz o mineiro. Ele vem tentar atrapalhar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Anticristo é aquele que se opõe a Cristo, que é contra o ungido de Deus, que luta contra Deus, contra tudo que se relaciona a Deus e contra todos os que creem e amam e seguem a Deus através de Cristo Jesus, que é o ungido, o Emanuel, Deus conosco. Então, vocês estão entendendo o que está acontecendo hoje no mundo? Que um povo no mundo, um grupo grande de pessoas no mundo está lutando contra Cristo e contra aqueles que creem em Cristo e aqueles que servem a Deus e contra tudo aquilo que se refere à pessoa de Deus em todos os seus aspectos. O anticristo é aquele que se opõe, é o opositor, é o rival a Cristo. E tudo o que se refere a Cristo, quando nós olhamos para a sociedade em todos os seus aspectos, nós estamos vendo um grande número de anticristos que já se levantou, já tem se levantado para lutar e se opor contra tudo aquilo que se refere a Deus e a pessoa de Deus. O anticristo é rival de Cristo e de Deus. Nós sempre falamos que tudo que é bom é odiado pelo que é mal. O mal odeia o bem. O bem não faz nada contra o mal, rejeita o mal e não quer o mal para o mal, quer libertação para o mal, mas o mal não quer o bem para o bem. O mal odeia o que é bom, odeia o bem, porque tudo que é bom é odiado pelo que é mal. Facilmente, assim, livremente as pessoas ficam iradas contra outras porque a outra é do bem. Então, o anticristo é aquele que luta contra Cristo, contra o ungido de Deus, que luta contra o bem. Lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo de número 5, nos versículos de número 15 a 17, capítulo 5 de Efésios, de 15 a 17, fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como inconstantes, incoerentes, não é? E sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Não é? Remir é recuperar o tempo, salvar o tempo, porque os dias são maus. Nós vimos João escrevendo que estamos nos últimos dias, em tempos difíceis, e nós estamos presenciando, vivenciando dias maus em todas as áreas na vida do ser humano.
e na humanidade em todos os seus aspectos. Não é tudo o que é bom é odiado por aquilo que é mal. Anticristo é anti-Deus, anti a palavra de Deus, é contra Deus, é contra a palavra de Deus. Preste atenção, quem é que está contra as coisas de Deus? Esse é o anticristo, é o espírito do anticristo. É aquele que é contra Deus, contra a palavra de Deus, contra tudo e todos que creem e seguem a Cristo, o Filho de Deus, que é ungido, que veio para salvar, resgatar e libertar o pecador, a humanidade. Existe um grupo grande de pessoas no mundo que luta contra aquele que veio para trazer o bem e trazer a paz. Porque esse povo quer destruição, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Esse é o espírito do anticristo, não é? Ou seja, o anticristo e os anticristos se opõem ao evangelho de Jesus Cristo em todos os seus aspectos. Logo, o que se opõe à verdade é o que defende e prefere a mentira, o engano. O que se opõe a Deus é o maligno. O que se opõe à luz é as trevas, ou são as trevas. Lá em Romanos, capítulo de número 1, do versículo 18 a 23, Romanos 1, 18 a 23, está escrito assim: a ira de Deus, a reação da justiça e do juízo de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm, barram a verdade pela injustiça. Eles preferem a injustiça do que a verdade, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A humanidade é indesculpável, porque Deus, através da criação e de todas as coisas, tem manifestado o seu poder, a sua graça, o seu nome, não é? Então, os homens são, por isso, indesculpáveis. Vamos ler do versículo de número 18 a 31. Eu vou continuar lendo aqui. Deixa eu ver aqui. Nós paramos no versículo de número 20, olha, o 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Fazendo uma troca de valores e fazendo uma comparação de Deus com a natureza e com as coisas, com os animais e com aquilo que é relativo, quando Deus é o absoluto. Ele é absoluto. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. As coisas voltam para as próprias pessoas, não é?
E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, deixou, a uma disposição mental reprovável. É isso que você quer? Então pense do jeito que você quiser, faça o que você quiser, mas você vai colher o fruto daquilo que você está fazendo. Entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Conhecendo eles a sentença de Deus, o juízo de Deus, o resultado de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles sabem das consequências no mundo espiritual, no mundo físico, mas mesmo assim, sabendo dessas consequências sérias, eles não somente fazem, mas aprovam os que aqui assim procedem. As pessoas vão aprovando e vão permitindo umas às outras, vão concordando umas com as outras e achando bonito o que as outras estão fazendo, quando todas sofrerão as consequências daquilo que estão fazendo, não é? Então, mudaram a verdade de Deus em mentira. A inversão de valores hoje no mundo inteiro, em todas as áreas, da vida do ser humano, em todas as áreas, está havendo, já há muito tempo, uma grande inversão de valores, porque mudaram a verdade de Deus em mentira. Isaías capítulo 24, versículo 5, está escrito assim: na verdade, a terra inteira está contaminada por causa dos seus próprios moradores, porque eles transgridem as leis, eles mudam e alteram os estatutos e quebram a aliança com Deus, não querem saber nada com Deus. Esse é o espírito do anticristo e daqueles que são os anticristos, que têm o mesmo espírito. Eles quebram as leis, eles mudam e alteram os estatutos, tirando a verdade pela mentira, não é? E não querem absolutamente nunca nenhum tipo de aliança com Deus, mas apenas com as coisas do mundo e com o maligno, infelizmente. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, a última parte do versículo, fala assim: tais homens são, por isso, indesculpáveis. As pessoas são indesculpáveis, porque tudo está muito claro aos nossos olhos, diante dos nossos olhos, diante de todos nós. Só não entende quem não quer entender. Assim como os profetas anunciaram ao mundo a mensagem de Deus, assim também João Batista veio para preparar o caminho do Senhor, a chegada de Jesus. Da mesma forma, a igreja anuncia. A igreja tem sido militante na terra, anunciando a volta de Jesus, a salvação e a volta de Jesus. Também o juízo. A igreja tem anunciado isso, não é? Agora, os homens afastados de Deus, têm sido usados pelo engano do maligno para prepararem o mundo para a chegada do grande líder mundial, o anticristo, e do falso profeta. Essas duas bestas do Apocalipse. Esses dois líderes, o anticristo, que é aquele que vem do meio do povo para liderar o povo politicamente falando, do lado político, econômico e social, e o falso profeta do mundo espiritual. Então, o anticristo, aquele que vai lutar, que já tem lutado contra tudo que se refere a Deus e a pessoa de Deus e aqueles que creem em Deus, e o falso profeta, que vai enganar aqueles que não têm conhecimento e entendimento nem discernimento das coisas de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. O anticristo é aquele que se levantará
como líder mundial para lutar contra Deus e o seu povo, contando com o apoio e total colaboração de milhares de pessoas que desprezam a Deus e os seus servos. Então, isso é o que está acontecendo. Já estamos vendo isso. Já estamos vendo os partidos agindo dessa forma. Lá na primeira epístola de João, no capítulo de número 2, primeira epístola, não é o evangelho, é a epístola, lá perto de Apocalipse. Primeira epístola de João, no capítulo de número 2, versículo de número 18, olha o que João escreveu. 2:18. Filhinhos, já é a última hora, nós lemos no princípio. E como ouvistes que vem o anticristo, esse líder que vai lutar contra tudo que é relacionado à pessoa de Cristo e de Deus, que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Nós temos visto isso. Às vezes até no meio da família e às vezes até no meio do povo de Deus mesmo. Pessoas que lutam contra aquilo que é de Cristo, que é de Deus, não é? Vou reler. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Estamos no tempo do fim. No capítulo 2, também no versículo de número 22, 2:22, fala assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido de Deus? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Quem nega Jesus, nega o Pai. E nega o Espírito Santo também. Nega o Deus absoluto, que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Elohim, o Deus absoluto. Então, o que nega que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o ungido de Deus, esse é o espírito do anticristo. Vocês estão entendendo que é o oposto, é aquele que se opõe a Cristo? No capítulo 4 de 1 João, versículos de 1 a 6, da primeira epístola de João, de 1 a 6, fala assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não fique dando conversa para qualquer espírito, tanto espírito mesmo quanto pessoas que têm um espírito diferente e que não é da vontade de Deus. Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Muitos. Então, as pessoas ficam acreditando em qualquer profeta, qualquer pessoa que fala que é de Deus, quando são falsos profetas. Não deis crédito a qualquer espírito. Nisto conheceis o Espírito de Deus, todo de Deus. 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus é o Emanuel, que é o Deus encarnado, que é o Deus humanado, que é o Deus que se fez homem, esse é de Deus, não é? Vou reler aqui. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Não é só falar que ele veio em carne, não. É pregar e falar: Jesus é o Emanuel, é o Deus humanado, é o Deus conosco. Não é? É isso que ele está falando. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, aquele que é contra, que se opõe a Cristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Nós já estamos vendo isto em todos os lugares do mundo inteiro. Quando assistimos as notícias, nós vemos os anticristos falando o tempo todo, lançando mensagens para o mundo contra Cristo, contra Deus, contra o ungido de Deus e contra as coisas de Deus. Olha o versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. É assim, o mundo ouve o mundo. A pessoa fala: como que o povo está acreditando nessa pessoa? Porque o mundo ouve o mundo. Agora olha o versículo de número 6.
Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Quem é de Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Então não fique chateado, não fique preocupado, não fique assustado com isso não, porque quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, que é o espírito do anticristo. Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Jesus fala com os judeus lá no capítulo 8 do Evangelho de João. Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso vocês não me ouvem, porque vocês não são de Deus. Quem não é de Deus não quer saber das coisas de Deus, então não insista com essa pessoa. Se ela tiver que crer, o Espírito Santo vai convencê-la. Não somos nós que vamos convencer ninguém. Então não fique brigando, tentando convencer ninguém, porque nós não convencemos ninguém. Porque aqui ele está falando, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nos ouve quem é de Deus. Nós precisamos prestar atenção nisso. Na segunda epístola de João, nós estamos em 1 João, no capítulo de números, a segunda epístola só tem um capítulo, os versículos 7, de 7 a 11, fala assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, que ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus humanado. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Deixa eu ver até o 11. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Vou reler isso aqui. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Pode ter religião, religiosidade, mas não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebeis em casa, nem lhe deis boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas más obras. Quando nós ficamos dando muita corda para aquele que não crê, não aceita e ainda é contra Cristo, nós estamos apoiando o anticristo, que é o espírito que se opõe a tudo que vem de Deus. Então, não fique perdendo seu tempo com isso. E nem recebendo na sua casa quem é oposto a Cristo. Vocês estão entendendo, amados? Nós vamos tratar as pessoas bem, nós vamos orar pelas pessoas, mas nós não vamos ficar dando cordas para elas, porque elas não aceitam, elas não medem a cara, não medem esforço para dizer não creio, não gosto e não é isso que eu quero. Por que é que nós vamos ficar dando conversa? Não é mesmo? Tudo o que é feito em resistência e oposição a Deus e a sua palavra provém do maligno, do anticristo. Tudo o que é feito em resistência e oposição a Deus e a sua palavra provém do maligno e do anticristo. Nós estamos vendo isso de forma regalada, clara demais. Na rua, na televisão, na internet, em todos os lugares, no nosso meio. Os que são opositores de Deus, ou seja, os anticristos. Lá em Mateus capítulo 24, quando Jesus fala do tempo do fim, que ele fala do que vai acontecer no tempo do fim, vamos ver capítulo 24 de Mateus, versículos 4 e 5 e o versículo 11 apenas. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Só é enganado quem quer. Tem um ditado no mundo que fala assim: me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. E Jesus está falando assim: vede que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Que Deus nos livre, que nós não sejamos enganados. Porque o espírito do engano só pega quem vive no engano.
Só entra dentro de nós aquilo que já existe dentro de nós. Então, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Por isso que João falou, não deis crédito a qualquer espírito. O povo vive atrás de profeta. A palavra de Deus fala que a lei e os profetas duraram até João. Agora é Cristo. Agora é a palavra viva, que é Jesus. O profeta é aquele que prega a palavra de Deus, que profetiza, que fala a palavra de Deus, não é que fica dando revelações para o povo, não. Deus revela, sim, claro que ele revela. Mas não é isso que ele quer para nós. Ele quer que nós tenhamos a revelação da palavra. Porque se nós conhecemos a verdade nos liberta. Não é conhecer outros tipos de revelações, não. Misericórdia. João 8,44, né? Jesus falando com líderes judeus. João 8,44, Jesus fala com eles assim, olha o que Jesus fala. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Ele está falando com líderes religiosos do judaísmo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida, assassino, desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Ele não se firma na verdade, porque nele não há verdade. A pessoa que não se firma na verdade é porque nela não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O diabo é mentiroso, então não fique dando crédito a qualquer conversa, emprestando seu ouvido para que Satanás fique vomitando nos seus ouvidos, jogando lixo nos seus ouvidos, na sua mente, no seu coração. Vocês estão entendendo? Então, lá no capítulo 24 de Mateus, versículo 24, fala, surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas. Nós já estamos vendo isso já há muito tempo. Por isso que João falou que os anticristos já estão no mundo, preparando para a chegada do líder anticristo. Muitos ficam incorporados, totalmente tomados, envolvidos, dominados pelo espírito do anticristo. Muitos ficam incorporados, encarnados nele, o espírito do anticristo. Agora, muitos não ficam incorporados, mas ficam totalmente controlados, dominados, enfeitiçados, tomados por um espírito de encantamento, como que enfeitiçados, hipnotizados. Muitos não manifesta o demônio neles de uma forma de incorporação, mas manifesta através das palavras, através dos gestos, através da atitude, através das decisões e das escolhas, porque está debaixo de um espírito de encantamento. Milhares de pessoas estão debaixo de um espírito de encantamento. Só pode ser. Para você trocar o que é certo pelo que é errado, você está debaixo de um espírito de encantamento. Quando você inverte os valores, você está debaixo de um espírito de encantamento. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 3, fala, ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns ou muitos apostatarão, abandonarão, largarão, deixarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Está com a sua mente cauterizada, petrificada, endurecida, porque dão ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, e por isso as suas mentes estão cauterizadas. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, de 3 a 4, fala assim, olha aqui, 2 Timóteo capítulo 4,
Olha que coisa impressionante isso aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, de 3 a 4. Diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Nós já chegamos nesse tempo. As pessoas não querem ouvir a palavra séria, não. Não querem ouvir uma palavra de Deus, não. Querem ouvir baboseira e a bajulação, adulação e falsas profecias, falsas promessas, falsas coisas. A pessoa está com a vida toda errada e o outro falando: eu estou te vendo, eu estou te abençoando, você é meu servo. Quando não é. Espíritos enganadores, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Eu vejo que às vezes, quando alguma palavra está sendo falada no culto, a pessoa não aguenta, ela sai. Ela sai lá de dentro, ela inventa que vai tomar água, ela inventa que vai ao banheiro, ela inventa que tem que ir lá fora. Ela não suporta a sã doutrina, porque a sã doutrina nos confronta, nos chama a verdade, mostra como nós estamos. E as pessoas não querem ser confrontadas, elas querem ser bajuladas. Elas estão com a vida toda errada e querem ouvir: não, você é uma bênção, você é uma bênção. O Senhor não está preocupado com isso, não. Está sim. Você não é bênção coisa nenhuma, porque aquele que não segue a doutrina de Deus não é de Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. Então aqui ele fala: não suportarão a sã doutrina. Tu, porém, deixa eu ver até onde que eu vou ler aqui. Até o 4, né? Até o 4 só, vou reler o 3 e o 4. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, aquilo que eles querem, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à mentira, a fábulas, a enganos, a coisas que não são verdade, que não são de Deus. Misericórdia, meu Pai, que Deus tenha misericórdia. Mateus 24, 10 fala: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nós já estamos vivendo esse tempo difícil e muito complicado e confuso. Vocês estão entendendo, meus amados? Nós estamos vivendo um tempo de ódio, de traição, de ira e de pessoas que ficam lutando umas contra as outras, porque é um tempo de confusão, de perturbação, de engano, de mentira, de espírito de encantamento. Quem não tem conhecimento e entendimento da palavra de Deus, quem não tem conhecimento e entendimento da palavra de Deus, nem desenvolve comunhão com Deus, não saberá como enfrentar e vencer nesses dias. Não saberá. Não sabe. Eu vejo, as pessoas estão assustadas, escandalizadas, perturbadas. Sabe por quê? Porque elas não têm comunhão com Deus e não têm conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Porque se tivesse, elas estariam equilibradas e esperando com paciência a volta de Jesus e o seu juízo. Vocês estão entendendo, meus amados? Lá em 2 Tessalonicenses, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, de 1 a 6, olha o que está falando. Nós estamos vendo o comportamento, a atitude do espírito do anticristo no mundo, nas pessoas, na vida das pessoas. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, de 1 a 6, ele fala assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à sua reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis,
quer por espírito, né, por revelações, quer por palavras, por mensagens que não são de Deus, não é, por interpretações que não são de Deus, quer por epístola, como se procedesse de Deus, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá. Jesus não virá sem que primeiro venha a apostasia. Os que são de Deus serão renovados, os que não são de Deus se apostatarão, porque está sendo feita a separação do trigo e do joio. Vai ficar junto trigo com trigo, mas joio com trigo não. O joio vai ser separado, não é? Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, o iníquo. Vai ser revelado. Ele já está sendo preparado pelas pessoas que têm o mesmo espírito que ele, não é? O mundo já está sendo preparado por isso, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Por enquanto, os princípios, a verdade e a lei o detêm. Mas quando isso for tirado, ele será revelado. Ele vai se revelar como o opositor de Deus. E aquele que se opõe a Deus, ele não respeita ninguém. Aquele que não tem temor de Deus, ele não tem temor de ninguém, ele não respeita ninguém. Então nós precisamos ver isso e as pessoas somente acordarão quando ele se manifestar dizendo quem realmente ele é e que aqueles que estão com ele não têm nenhum valor para ele também não. Nenhum valor. Misericórdia, meu Deus, misericórdia. Olha do versículo 7 ao 12, aqui em 2 Tessalonicenses 2. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Já está acontecendo. Nós estamos vendo isso abertamente, claramente. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Iníquo significa aquele que é contra leis, princípios. Vocês estão entendendo? É aquele que quer torcer as leis e os princípios. Esse é o iníquo. É aquele que quer viver uma vida regalada, sem nenhum compromisso com Deus, nem com nada, nem com ninguém. O iníquo é esse. E ele está esperando apenas que seja afastado aquele que o detém, que é a lei, que são os princípios. Por isso, nós vemos a guerra de pessoas que querem tirar aqueles que defendem a lei para estar aqueles que são contra a lei, para adulterarem a lei. E os princípios, será que nós estamos entendendo isso? Será que nós estamos compreendendo isso? E nós estamos vendo aquelas pessoas que apoiam essas pessoas, que é os espíritos dos anticristos, que estão preparando o mundo para a chegada do anticristo, do líder, daquele que vai tomar a posição, vai se revelar. E então aqui fala assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes permite a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à mentira, à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Deus está deixando. Nós pensamos muito, por que isso está acontecendo? Deus está deixando. Quem é de Deus, quem não é de Deus, não é de Deus. Quem é de Deus maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.
Quem é de Deus, ouve as coisas de Deus. Quem não é, não ouve. Isso está hoje mais claro do que nunca em todas as áreas da vida humana e na sociedade. Misericórdia. É o comportamento das pessoas que está revelando quem elas são. Segundo Timóteo capítulo 3, de 1 a 5, fala: ora, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo uma forma de piedade, negando-lhe, entretanto, a eficácia. Tem uma forma de piedade. Olha, nós temos que olhar para os necessitados, nós temos que olhar para isso, e não está olhando coisa nenhuma. Olha as pessoas que estão dizendo isso, aonde elas estão e aonde os necessitados estão. A posição deles. Vocês estão entendendo, meus amados? Será que nós estamos entendendo isso claramente? A desordem e a anarquia, ela é própria do iníquo, do anticristo, daquele que é ante tudo o que é bom, ante tudo o que é certo, ante tudo o que é santo, ante tudo aquilo que é de Deus. Ele é contra, ele é do contra. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Versículos de número 20 a 23. 5, 20 a 23 fala assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, das trevas luz e da luz trevas ou escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai daqueles que ficam invertendo os valores. O certo é errado, o errado é certo. O certo continuará sendo certo mesmo que ninguém faça. E o errado continuará sendo errado mesmo que todo mundo faça. Mas ai daqueles que trocam o certo pelo errado, o errado pelo certo. Vocês estão entendendo, meus amados, que fazem essa confusão. A pessoa tem que estar com a sua mente cauterizada e sem nenhum entendimento para fazer isso. Com a sua mente totalmente tomada, dominada, debaixo de um espírito de encantamento. Versículo 23. Ai dos que são heróis para... 22. Vou reler, do 21 a 23. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida. Você está entendendo, né? Bebida forte. Os quais, por suborno, justificam o perverso. E ao justo negam justiça. Não é isso que nós estamos vendo? O injusto está livre. E o justo estão fazendo tudo para que ele fique preso. Será que nós estamos entendendo isso? Será que nós estamos entendendo isso? Quando o anticristo se revelar, ou se levantar e se manifestar, o mundo já estará convencido e preparado para recebê-lo, aceitá-lo, apoiá-lo. E depois sofrerá as consequências das suas escolhas e decisões. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos guarde e nos livre. Depois que tudo estiver tomado, o anticristo se revelará como maligno mesmo, e dizendo: vocês me escolheram, vocês que me quiseram, vocês que me aceitaram, vocês me defenderam, vocês trabalharam para mim. Então agora aguenta, porque eu sou o anticristo, é isso que ele vai falar. Eu sou maligno, eu sou maligno, e eu vim para roubar, matar e destruir. O homem que ignora a Deus está sendo trabalhado, discipulado, formado e enfeitiçado para receber a besta, o anticristo. E a besta, que é o falso profeta, apoiando-os em tudo e sofrendo depois as terríveis consequências das suas escolhas e decisões. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13, de 1 a 10. Fala assim, preste atenção: vi emergir do mar
do meio dos povos, línguas e nações. Uma besta, um animal feroz, maligno, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Tinha autoridade, chifre é autoridade, é poder, autoridade. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, a grande e grande autoridade. O dragão é o diabo, é a serpente, a antiga serpente. Deu poder para essa pessoa. Então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. E abria sua boca em blasfêmias contra Deus. Nós estamos vendo as bocas arreganhadas abrindo em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Vocês estão entendendo? Por que Deus está permitindo isso? Porque está escrito as coisas que devem acontecer. Isso está escrito aqui, mas o fim depois virá, com o juízo de Deus. E os vencesse, deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação na humanidade. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. São esses que vão adorar no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro leva, vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vocês estão vendo? Releia tudo isso de novo. Veja tudo o que está acontecendo. Você não vai precisar de tanto entendimento para discernir e saber tudo o que realmente está acontecendo e por que está acontecendo. Nesse mesmo capítulo 13, de 11 a 18, nós vimos a besta que emerge do mar, que é o anticristo, que vai lutar contra Deus e todos aqueles que são de Deus. Agora, vi outra besta, versículo 11, emergir da terra. A terra é o mundo eclesiástico religioso. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como o dragão. É o falso profeta, que parece um cordeiro, mas fala como demônio, como diabo, como dragão, não é? Exerce toda a autoridade da primeira besta, do anticristo, não é? Na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. O falso profeta, usando as coisas espirituais, vai fazer com que o povo se dobre diante do anticristo, a primeira besta que surgiu no meio dos povos, línguas e nações. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. São sinais, milagres e um monte de coisas que são feitas, e o povo gosta disso. Se o povo amasse a Deus como ama essas coisas, a vida do povo seria diferente. Se o crente amasse a palavra de Deus como ama profetadas e sinais, a vida deles seria diferente. Será que nós estamos entendendo? E lhe foi dado anunciar fôlego à imagem da besta,
para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Ora, esse número é 666. O mundo está caminhando para isso, para tudo isso. Nós estamos vendo o cerco apertando, para que tenhamos que confirmar as nossas finanças, os nossos direitos. Tudo agora é digital, é digital, é digital. Estão acabando com todos os funcionários em todas as áreas, nos lugares todos no mundo. Estão acabando com pessoas, porque tudo agora é digital. Em todos os lugares. Será que nós estamos entendendo isso? Misericórdia. O anticristo será um líder mau, feroz e maligno. Vamos ver Daniel, capítulo de número 8, profeta Daniel, capítulo de número 8. Não vamos entrar em mais detalhes porque nós não temos muito tempo. Daniel, capítulo 8, versículos 23 a 25, fala assim: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas, confusão, mentiras, enganos. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força, porque ele recebeu a força do dragão, que é a antiga serpente. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, vai fazer o que ele quer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Meu Deus, misericórdia. Por sua astúcia, os seus empreendimentos fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Você que anda aí despreocupado, voando, achando que não é do jeito que as pessoas dizem, não é? Vou reler isso aqui. Fará prosperar o engano no seu coração e engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. O príncipe dos príncipes é o Cristo ungido de Deus. O anticristo vem para lutar contra ele, mas ele será destruído com o sopro da boca do Senhor. Vocês estão vendo o poder dessa pessoa, a malignidade dessa pessoa? Nós estamos vendo aí, promete uma coisa e dá outra. Daniel capítulo 11, versículo 32, fala o seguinte. 11:32. Aos violadores da aliança, aos que não querem aliança com Deus e quebraram aliança com Deus, ele, com lisonjas, o anticristo, esse líder maligno, com lisonjas, com bajulações, perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os que vivem despreocupadamente serão lisonjeados, enganados, bajulados, passados para trás. E serão tomados para ele. Olha aqui. Ai, Senhor. É o versículo de número 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Perverte. Toda pessoa que não é fiel a Deus, ela
é um prato cheio nas mãos do diabo. Ela é vulnerável e facilmente levada e enganada pelo maligno. Daniel 11:36 fala o seguinte: este rei fará segundo a sua vontade, segundo o que ele quer, é do jeito que ele quer. E se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, Deus com letra minúscula, os deuses dos seres humanos, os deuses do sincretismo, do paganismo, não Deus absoluto, que não é comparado a nada que é relativo, porque ele é absoluto. Não é? Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ele vai lutar, já tem lutado, nós estamos vendo o espírito do anticristo na vida de líderes e de pessoas que seguem esses líderes, que são os anticristos também. Contra tudo o que se refere a Deus. Será que nós estamos entendendo isso? Daniel 12, versículos de 1 a 4, fala assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, que é o livro da vida. Dias de angústias como nunca houve. Nós estamos experimentando isso como nunca houve. E as coisas vão ficar piorarão. Não vão melhorar, piorarão. Porque está escrito, isso vai acontecer, está determinado. Versículos 8 e 9, Daniel fala o seguinte: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E o Senhor lhe respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas, estão seladas até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Apocalipse capítulo 12 fala assim: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nós estamos vendo que o diabo está, como diz o mineiro, deitando e rolando, fazendo tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, com quem ele quer. 1 João 5,19 fala: sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz, está dormindo nas mãos do maligno, mas nós sabemos que nós somos de Deus. Quem é de Deus sabe que é de Deus. Quem não é de Deus fica perturbado, atormentado, escandalizado, sem saber o que está acontecendo. Vamos terminar então relendo 1 João, capítulo 2, versículo 18. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Estamos vivendo o tempo do fim. Que Deus nos abençoe, nos ajude, tenha misericórdia de todos nós, de cada um de nós. Amém.